E aí, olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus para vocês. Estamos aqui já falando e intercedendo, né, para mães que intercedem pelos seus filhos, mas antes a gente precisa trazer uma palavra da parte de Deus. E vocês peguem as suas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo 29 e o capítulo 30. Eu vou colocar para vocês aqui o capítulo 30, que fala sobre Davi na cidade de Siclag, que é saqueada pelos amalequitas. Bem, aí vamos ler só o versículo 3 e depois eu comento. Versículo 3 do capítulo 30 de 1 Samuel diz: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Aqui, esse relato aqui é um relato de uma situação que Davi passou. Nós sabemos que Davi, para que a gente, um contexto rápido aqui, Davi, ele foi ungido rei, mas ele ainda não tinha assumido o trono. E estava sendo perseguido por Saul, que era o rei. E esse rei Saul, ele sabia que o tempo dele já estava, próximo dele sair do reinado, porque Deus havia reprovado. E Deus havia ungido Davi. Mas do período de Davi ser ungido rei pelo profeta Samuel até a sua ascensão ao reinado, ele não quis ser com as suas próprias mãos. Ele poderia lutar, ir lá, tomar o poder, mas ele não quis tocar no ungido do Senhor. Assim ele falava: eu não posso tocar no ungido do Senhor, porque ele reconhecia que Saul, apesar de estar totalmente ali fora ali da presença do Deus vivo, Saul tinha sido ungido por Deus, então Deus iria tirá-lo. E com isso Saul, o rei, estava muito invejoso já, porque ele já era um guerreiro no meio ali do exército de Israel, e ele ganhava todas as batalhas. Ele já era casado com uma filha do rei, mas mesmo assim o rei o perseguia para matar. E por isso Davi teve que passar um período fugindo do rei Saul, porque ele procurava matá-lo, então ele fugia. Ele tinha oportunidade até de um dia de poder matar o rei, mas ele não o fez. Ele preferia fugir. E Davi saiu da terra de Judá e vai para pedir refúgio, pedir asilo, pedir que ficassem em terras de filisteus. Imagine, os filisteus, que eram o inimigo número 1 do povo de Israel, mas nesse momento Davi recebe do rei Aquis, um rei dos filisteus, chamado rei Aquis, uma terra para ficar, como se fosse um povoado, para ele ficar com seus homens, com seus valentes e sua família, as famílias de cada um deles. E esse lugar se chamava Ziclag. E ali eles ficaram por mais de 1 ano e 4 meses. E diz aqui no capítulo 29, que depois vocês vão pegar para ler, por favor, é importante. Davi se apresenta para ir junto com os filisteus para uma guerra, mas para uma guerra contra os israelitas. Quer dizer, eles estavam ali, eles guerreavam, o rei Aquis tinha muito apreço por Davi, mas um dia os filisteus se arrumaram, se prepararam para guerrear com o povo de Israel e contra Saul. E Davi, ele se apresenta e fala: eu vou também. Mas o que acontece? Os próprios príncipes dos filisteus, quando viram Davi e seus soldados ou seus guerreiros, falaram: não, ele não pode ir com a gente, rei, porque quando chegar lá ele pode ficar a favor do seu povo, que como ele vai lutar contra o povo dele? Eu creio que isso já tenha sido até a mão
mão de Deus, porque Davi seria o rei de Israel. Como um dia estaria ele lutando contra Israel? O mesmo Davi que não quis nem tocar em Saul, o rei, quando Deus o deu na mão dele, agora entra numa guerra para ir guerrear contra o povo de Israel. E assim Davi vai, mas é rejeitado, ele e seus soldados, eles e seus guerreiros, e eles têm que voltar pelo caminho que foram para a guerra, eles voltaram. E diz que por intervenção divina, porque esses príncipes filisteus, eles não quiseram, não deixaram que ele fosse na guerra junto. E aí diz que 3 dias, bem cedo pela manhã, eles partem de volta para Siclag. E quando chegam lá, eles nessa cidade que eles estavam ali, né, refugiados, se protegendo, né, contra Saul, que o queria matar. E quando eles chegam na cidade, o que Davi encontra? É o que a gente leu aqui no capítulo 30, no versículo 3, que eles encontram a cidade toda queimada, e toda, além de estar queimada, mulheres e filhos, todos levados cativos. E os amalequitas, eles invadiram a cidade enquanto eles estavam fora, que eles tinham ido para a guerra, mas como eles não foram aceitos na guerra, eles voltam, mas nesse caminho de 3 dias, quando ele volta, quando chega lá, a cidade está toda queimada e todas as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas estavam cativos. Vamos ler de novo, nós lemos aqui o versículo 3, que diz, do capítulo 30 de 1 Samuel, e Davi e os homens, os seus homens eram os seus valentes, vieram à cidade. E eis que estavam queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Quer dizer, o inimigo chegou, os malequitas, e tomou a sua família em cativeiro. Levaram eles como escravo. O que fazer no momento desse? Davi poderia ali fazer o que qualquer pessoa faria quando viu a cidade, que deu os filhos, que não tem mais ninguém. E aí eles começam a chorar. Todos aqueles homens valentes de guerra, Davi, que se não formos ver as guerras de Davi, todas eram, ele era vitorioso, e eles choram. Diz o versículo 4 que eles choram tanto até perder as suas forças. Imagina que situação, chorar até perder as suas forças. E ali eles choram, quando eles já não têm mais força para chorar, além de Davi estar ali também chorando, angustiado, diz que ele estava muito angustiado. O que acontece? Aqueles valentes, aqueles guerreiros começam a querer apedrejá-lo, matá-lo, e diz, não, vamos matá-lo, você foi culpado. E Davi, no versículo 6, ele mesmo angustiado, ele pede, ele se fortalece em Deus. Então a primeira coisa que, diante de toda a situação da família estar no cativeiro, ele chora, ele está angustiado, mas ele pede força a Deus. E quando ele pede força a Deus, diz no versículo 7 desse capítulo de 1 Samuel 30, diz que Davi é fortalecido. E quando ele está fortalecido, ele busca o Senhor, chama um sacerdote, Abiatar, e esse sacerdote pega a estola sacerdotal, que era uma vestimenta sagrada de um sumo sacerdote que colocava para fazer perguntas, né? Conhecer a vontade de Deus em certa situação, e ele chama esse sacerdote, e Abiatar, com a estola sacerdotal, vai responder, vai falar o que ele pergunta. O Senhor o responde, ele faz a pergunta: perseguirei a tropa? Perseguirei os amalequitas? A resposta de Deus foi: persegue-os. Alcançarás e tu libertarás.
E o versículo, que lindo esse versículo 18 e 19. E o Senhor diz assim, tudo ele iria trazer. E no versículo 18 e 19 diz que Davi vai, persegue. E tudo Davi tornou a trazer. Ele trouxe as mulheres de volta do cativeiro. Ele trouxe da mão dos inimigos um menino, do menor ao maior, os filhos e as filhas, o despojo. Davi não deixou nada na mão do inimigo. E aí eu me lembro de um corinho da minha época, aí, quando eu era bem jovem, que cantava assim: entrei no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo que ele conquistou. Então hoje você possa fazer, mãe, como Davi. Talvez a sua família, talvez os seus filhos estejam na mão já dos amalequitas. Isso quer dizer na mão do inimigo. E talvez você não encontre mais força nenhuma. Você está chorando, chorando, já até perder suas forças. Mas em Deus, Davi buscou. Diz a palavra que Davi se fortaleceu no Senhor. E nós estamos aqui, nesses dias, para junto em oração nos fortalecer no Senhor. A força vem do Senhor. É Ele que nos fortalece. É Ele que faz nós vencermos as nossas guerras. Ele não saiu de qualquer maneira. Ele buscou no Senhor a força. E quando ele estava fortalecido, ele busca a palavra de Deus. Ele pede para que a estola, o éfode, sacerdotal, chegasse até ele para perguntar: eu devo ir? Nós devemos ir? O Senhor falou: vá. Vá, que nada vai ficar na mão do inimigo. Saiba, mãe, quando você estar de joelho, quando você clama ao Senhor, quando você intercede pelo seu filho, ainda que ele já esteja lá no campo do inimigo, eles estavam festejando. Quando Davi chega com seus homens, diz que estavam festejando na maior festa, porque estavam na mão, achando que tinham ganhado a guerra, achando que tinha ganhado todos os despojos, toda a família de Davi, tudo. Mas não. Ele esqueceu que Davi era um homem de Deus, que Davi orava, que Davi era alguém que sabia quem era o Deus de Israel. Davi ora ao Senhor. Ore a Deus. Hoje a palavra para a sua vida é: está seus filhos, está a sua casa. Estão seus filhos, está a sua casa já na mão do inimigo? Então, revista da força do Senhor. Busque a força do Senhor e revista-se do Senhor. E hoje o Senhor já te responde: nada vai ficar na mão do inimigo. Porque o do Senhor é a guerra. Do Senhor é a vitória. Então, em nome de Jesus, seja o seu filho, ou drogas, ou qualquer tipo de vício, ou a vida sentimental do seu filho destruída, ou seu filho querendo seus filhos. Não quero saber o que está acontecendo, mas saiba. Peça oração, venha orar conosco. Vamos nesses dias nos pôr de joelho em intercessão pelos nossos filhos. Mães intercessoras, filhos de pé, mães de joelhos e filhos de pé. Oremos ao Senhor. Deus deu vitória a Davi, Deus já te deu a vitória. E ele já fala como resposta para suas orações: persegue-os. Se Davi ficasse só chorando, sem forças, nada iria acontecer. Mas quando ele buscou a força do Senhor, e o Senhor falou: persegue-os. Sabe qual é hoje, como nós, as mães, vamos perseguir o inimigo e arrancar do campo do inimigo a nossa família, os nossos filhos? Oração. É através da oração. Você vai alcançá-lo através da oração. Tudo libertarás através da oração. Ponha-se de joelho através dos seus filhos. Aí aqui o versículo 18. Eu vou até ler. Vamos aqui, ó. Aqui está a palavra de Deus. Versículo 18 e 19 diz assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas esposas, 2 esposas que eles tinham tomado de Davi, e ninguém lhes faltou. Você não vai deixar nenhum na mão do inimigo. Se você tem 2 filhos e um está na mão do inimigo, não vai ficar nenhum.
os faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também os despojos, tudo quanto tinham, que foi tomado, tudo voltou, se tornou a trazer. Aleluia! E hoje a palavra de Deus para a sua vida é: tudo que está na mão do inimigo, você hoje, em nome de Jesus, se revesta da força do Senhor e seja agora aquela que vai, através da oração, através da palavra de poder, de autoridade dada pelo Senhor, tirar da garra do inimigo a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que como Davi estava, Senhor, já chorando sem forças, mas ele pediu forças a ti e revestido dessa força, Senhor, ele não ligou, Senhor, se o inimigo era mais forte, porque não era nem mais fraco, nem mais forte. Ele sabia quem era o Deus que quando oramos alguma coisa acontece. Senhor, aqui estão essas mães, aqui nós estamos como mãe na tua presença, clamando pelos nossos filhos, e nós profetizamos em nome de Jesus, tudo aquele que está na mão do inimigo, cativo, em nome de Jesus é liberto agora. Haja libertação na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, Senhor, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, Senhor, em nome de Jesus, toda pauta diabólica, Senhor, contra os nossos filhos que estão querendo colocar, Senhor, na mente deles, seja agora repreendida em nome de Jesus. Nossos filhos são herança do Senhor para nós. Senhor, eles não são nossos, nós cuidamos deles, mas nós sabemos que eles são teus. E por isso, Senhor, nós estamos aqui como as mães intercessoras e oramos pelos nossos filhos. Há poder no nome de Jesus agora. Há poder no nome de Jesus para libertar o filho cativo, o filho oprimido, o doente. Senhor, ó Deus, seja o que for, Senhor, que está na mão dos inimigos, há poder no nome de Jesus agora. Nós trazemos de volta através da oração, do poder da tua palavra que fala, Senhor, que nada, Senhor, maior é o que está em nós do que está no mundo. Senhor, é a tua palavra que diz que com autoridade nós temos para, Senhor, fazer, Senhor, isso acontecer. Senhor, a tua palavra diz que tu irás, Senhor, adiante de nós e vai, Senhor, abrir, Senhor, as portas de bronze. Senhor, abrir as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos, Senhor, de ferro. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é fiel e verdadeira e nela nós cremos. Nossos filhos estão livres em nome de Jesus da mão do cativeiro. Há poder no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Seja a mãe que profetiza a palavra de bênção. Olhe para o seu filho e diga que seus filhos são livres, seus filhos são herança do Senhor, seus filhos estão no altar do Senhor, seus filhos estão na presença do Senhor, seus filhos vão prosperar no caminho, na sociedade, serão pessoas dignas, pessoas libertas, pessoas que vão avançar para o alvo de bênçãos espirituais e materiais. Nós profetizamos essa bênção na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não deixa de continuar nos seguindo, deixa aí o seu like, chama aí outras pessoas, passa essa mensagem adiante, aumente aí o nosso canal através da sua participação, compartilhando com outros. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.